الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos nesta face da terra, no dunya. Allah é o nosso Criador e o Criador de tudo que está em volta de nós. No entanto, para a nossa permanência, a nossa existência, nós temos uma série de coisas em volta de nós que achamos e julgamos necessárias. Sem elas, a nossa vida não teria como continuar. Então, essas coisas nós chamamos de necessidades da vida. Então, na vida há muita coisa que nós temos como necessidades. Nós temos necessidades físicas, pelo facto de sermos, um ser humano que tem suas necessidades biológicas, físicas. E para a aquisição, na busca destas necessidades físicas, biológicas, materiais, então o ser humano engaja-se em diferentes áreas da vida. Então o ser humano sai à procura do seu sustento, sente uma necessidade de trabalhar e foi criado com essa aptidão de trabalhar e ganhar a sua forma de se autossustentar. Então, esta é uma necessidade, é um campo da vida. Existe um campo da vida intelectual, mental. O indivíduo sempre sente a necessidade de conhecer e saber as coisas. O homem foi criado assim. Ele, desde pequeno, começa a aprender. Logo que ele nasce, ele entra nessa busca do conhecimento para alimentar essa sua necessidade intelectual, mental, de conhecer as coisas. Allah subhanahu wa ta'ala criou o homem e ensinou o nome das coisas que estão em volta dele. Ele aprende a reconhecer todas as coisas que estão em sua volta. E esta sua necessidade, vontade de aprender e de conhecer as coisas também é infinita, ela não termina. O homem começa desde o seu nascer até a sua morte, não é? Com essa necessidade, com essa vontade de sempre querer aprender tudo o que ele desconhece, não é? Vem um provérbio árabe, diz: al-insanu aduwwun lima jahila. O ser humano, ele é inimigo daquilo que desconhece. Portanto, ele sempre busca conhecer. Algo que ele desconhece, ele procura saber o que é, como se chama, como é que se manifesta, qual é a necessidade que tem, qual é a sua importância. E é isso que é estudar. A escola é sempre isso, conhecer as coisas, não é? E Allah subhanahu wa ta'ala ensinou desde Adam alayhi salam. Allama Adam al-asma'a kullaha. Allah criou Adam alayhi salam e logo começou a ensinar a Adam alayhi salam o nome das coisas. Quer dizer, a natureza das coisas, a ciência das coisas. Adam foi ensinado de tudo que estava ao seu redor. E também existe a necessidade social. O homem é um ser social. O homem vive em sociedade. O homem não vive sozinho. O homem foi feito para viver na companhia dos outros. Então, ele busca também aprender a se relacionar com os outros. Ele deve sempre procurar se relacionar. É daí que o homem sempre se organiza, se arruma para estar bem representado, bem apresentado na sociedade, para se apresentar da melhor forma. Então, o homem se preocupa em como estar na sociedade. Então, essas necessidades são básicas e daí se desdobram muitas outras necessidades que o homem tem. Vamos variar ou mudar de tipo em tipo, de espécie em espécie. E às vezes perguntamos, então, muitas das vezes, entre nós, o que é mais importante na vida? Não é? O que é mais importante? Será que o trabalho é mais importante? Será que a família é mais importante? Essa pergunta sempre nós fazemos e levantam debates que não acabam. Porque para uns, não é? Cuidar da sua natureza, do seu aspecto físico, não é? É mais importante, não é? É mais importante. Então, nessa sua dedicação com a sua própria pessoa, com o seu corpo, com as suas necessidades biológicas, as pessoas estão em diferentes níveis, em diferentes escalas. Há pessoas muito mais engajadas do que outras nisto, não é? Então, muitas das vezes, então, perguntamos, mas, ok, como equilibrar? Não é? Porque muitas das vezes o seu engajamento
num pode comprometer outro. O indivíduo engajado na busca do seu sustento, do seu alimento, muitas das vezes compromete as relações familiares. Muitas das vezes acontece isso. Nós vemos pessoas que o seu emprego é um problema para a sua família. Tem pessoas que trabalham muito dedicados. Em inglês há um termo que chama workaholic. Quer dizer, um indivíduo intoxicado pelo trabalho. Tem pessoas altamente competitivas e gostam de trabalhar. Estão sempre engajadas no trabalho. Mas muitas das vezes, se for à casa dele e procurar ver o relacionamento com sua esposa, com os seus filhos, é péssimo. Mas quando ele chega no trabalho, o empregador vai lhe dar este é o melhor trabalhador que eu tenho. O melhor trabalhador que eu tenho é fulano. Mas se perguntar à esposa, vai dizer esse é o péssimo marido que existe. A mesma pessoa. Então ele é avaliado positivamente no local de trabalho, mas ele é avaliado negativamente com a sua esposa, na sua família. Podemos encontrar uma pessoa no seu trabalho, sucesso, mas no seu nível, vamos lá dizer, de escola, de estudo, de aprendizado, baixo. Tem pessoas que aprendem o suficiente para ganhar e maximizam bem no conhecimento que têm e ganham muito. E outro indivíduo engaja a vida toda nos estudos, mas maximiza pouco daquilo que ele sabe. E em termos de ganhos materiais, ganha menos. Você pode estar, às vezes, diante de um, vamos lá usar termos, PhD, doutorado, que tem dificuldades de pôr risco em sua casa, alimentar sua família. Tem dificuldades. Mas ele é excelente, acadêmico, estuda e já tem mestrado, está a fazer doutoramento. Nós temos ajudado jovens para estudar. Então, às vezes, as jovens vêm e pedem, quero bolsa para isto. Então, às vezes, encontra alguém que ele já fez licenciatura, está a pedir apoio para fazer mestrado. Mas não tem dinheiro para pagar o seu estudo, para fazer o mestrado. Outro já fez mestrado, está a pedir bolsa para fazer doutoramento. E depois tem um outro que nem licenciatura tem, mas é um empresário. E fez sozinho, construiu sozinho a sua riqueza. Está a ver? Com pouco, então maximizou muito no pouco conhecimento que tem, e os outros aplicam um pouco o vasto conhecimento que tem. Tem uns que já estão com barba branca, ainda está a estudar. Já tem terceira, quarta licenciatura. Não é? Então, prezados irmãos, esses desequilíbrios todos, não é? Existem também, quer dizer, eu estava a falar da família, não é? Famílias, o indivíduo muito bem sucedido no trabalho, na formação, mas mal sucedido nas suas relações familiares, mal sucedido nas suas relações conjugais ou nas suas relações de vizinhança, de amizade. Então, prezados irmãos, aqui nós entendemos que, com esses exemplos que eu trouxe, era apenas para mostrar que nós devemos procurar sempre nos equilibrar. E equilibrar, a única forma que existe de estarmos equilibrados é quando colocamos Allah subhanahu wa ta'ala no centro. É quando Allah é o árbitro. Porque não é possível o indivíduo sozinho, é muito difícil o indivíduo sozinho, sem orientação externa, daquele que é o Criador, de Allah. Não há outra figura que pode nos ajudar a identificar o que realmente é melhor. Porque o que pode ser melhor para si, para outro, pode não ser melhor. Aquele indivíduo a quem nós procuramos apoio para nos orientar em relação a esse dilema, ele também é vítima do mesmo dilema. Então, nós procuramos um amigo para nos aconselhar. Eu estou a ter um problema com a minha esposa, com meus filhos. Mas o problema qual é? Que eles não valorizam o meu trabalho. Enquanto vivem daquilo que eu produzo, do meu trabalho. Comem, bebem do meu trabalho, mas eles nunca reconhecem o meu trabalho. Então, este é um dilema. E nós procuramos um amigo. Vai depender desse seu amigo. Se o seu amigo também for igual a você, um workaholic, não é? Vai dizer, essa é uma família ingrata que você tem. Essa sua esposa, né? É ingrata. Se ele for igual a você, se ele for diferente, pode realmente inclinar-se ao lado da família e tentar estabelecer o equilíbrio. Mas também é que as pessoas centradas na família, tem pessoas centradas na família, que são tão centrados na família, que também são desequilibrados por isso.
Então, este tipo de pessoas também comprometem o trabalho por causa de família. Um exemplo simples. Às vezes nós tivemos um feriado, há pouco tempo, então eu vi algumas pessoas a fazerem comentário e debate em volta disto. O debate qual era? Esses feriados são prejudiciais. É um debate que se levanta. São prejudiciais para a economia e o debate então não para, né? O prejuízo dos feriados. Os países mais evoluídos não têm feriados, mas isso é verdade e é falso. É verdadeiro no ponto de vista do capitalista, mas é falso no ponto de vista do empregado. O empregado precisa descansar também. E a lei, às vezes, procura aproveitar essas ocasiões. Existem vários aspectos da vida que não é só dinheiro. Então a vida não pode ser reduzida a quanto ganhamos em termos de dinheiro. Não podemos reduzir ali. Então, a sociedade toda não deve ficar limitada a quanto nós ganhamos em dinheiro só. Há muitos aspectos da vida. Então, os trabalhadores ficam felizes. Então, aí a discussão, não, mas esses estão felizes porque há feriado, mas depois vai diminuir, não é? A produção, a produtividade da empresa, produzimos menos, vai afetar até no próprio... Sim, vai afetar talvez nos lucros, mas não vai afetar, se calhar, na continuidade daquele emprego, porque tem um feriado. Mas vai depender essa discussão, sempre, em função de que lado você está. Se você é muito mais inclinado ao material, você sempre vai ter a tendência a dizer sim. Se você é muito mais para o lado social, você há de reconhecer mais a necessidade de folga também para os trabalhadores, de descanso. Então, há sempre necessidade de equilibrar. E quando não há equilíbrio nisso, prezados irmãos, há sempre problema. Nós já vimos extremidades nisso. Tem indivíduos que, por exemplo, imagina aqueles indivíduos, às vezes nós ouvimos palavras como: epá, eu perdi emprego, perdi tudo. Perdi tudo na minha vida. Está a ver? Tudo dele era um emprego. Tudo que ele tinha na vida era um emprego. Esta pessoa tinha um centro muito mal posicionado na vida. Uns têm divórcio e depois dizem: eu perdi tudo na minha vida. A minha vida era a minha esposa. Se for mulher, a minha vida era o meu marido. Ele era tudo para mim. Acabou o casamento, acabou tudo. Tem pessoas que caem numa difamação. Socialmente são sujadas, entre aspas, a linguagem que usamos. É difamado, é acusado falsamente. Então a imagem dele era tudo. E ele diz: eu já nem posso sair à estrada. Estou tão difamado. E se isso for ao extremo, essas pessoas até perdem o total equilíbrio. Porque eles acham que já não há razão para viver. Então, só para demonstrar como está desajustado o centro dessas pessoas. As pessoas têm um centro numa coisa pequena. E a vida não se limita a ela. Está a ver? A vida não se limita ao seu trabalho. Não é? A vida não se limita ao seu casamento. A vida não se limita, não se circunscreve apenas, não é? A sua posição na sociedade. Tem pessoas tão centradas a isso, prezados irmãos, que chega em casa, marido só fala de quê? De trabalho. Não é? Para não exagerar. Até nos momentos íntimos, está a falar das coisas que a empresa conseguiu adquirir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisha, diz sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: quando ele estava em casa, kana fi khidmati ahli. O profeta, quando estava em casa, estava no serviço da sua família. O profeta sallallahu alaihi wasallam engajava-se em casa com as coisas de casa. O profeta não trazia o que Abu Bakr está a pensar, Umar, nós estamos a pensar assim, Umar está a pensar diferente, trazer esses todos os assuntos lá, não é? Para casa, para discutir em casa. Não era assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam se comportava. Em casa, estava ao serviço da família. Fi khidmati ahli. Quer dizer o quê? Em casa, lidar com a família. Como? No pensamento da esposa, dos filhos, descer aquele nível de casa. Independentemente do que você é lá fora. Independentemente da sua posição, ser chefe do Estado, ser governador, ser um juiz, ser um polícia, é um militar, é um coronel, é um comandante. Tudo isso fica lá fora. Entra em casa, kana fi khidmati ahlihi. O profeta estava ao serviço da sua família. Depois diz Aisha que quando ouvisse Adhan, era como se ele não nos conhecesse.
Está a ver o equilíbrio? É o momento de responder ao chamamento de Allah. Então agora a responsabilidade entra. E assume a responsabilidade de ir cumprir com a obrigação de fora. Então o indivíduo deve estar equilibrado. E esse equilíbrio nasce quando a pessoa tem a consciência de quê? De Allah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala está no seu centro. Isso é bom nos aspectos positivos e nos momentos maus também. Nos momentos maus, o facto do indivíduo estar em problema num desses lugares não deve achar que é o fim do mundo, é o fim da vida. É por isso que nós vemos pessoas que lançou-se do prédio porque aconteceu X. O seu centro estava no lugar errado. Seu centro não era Allah. Ele achou que tudo acabou. Acabou sim para ele porque tudo dele era aquela coisa. Tudo dele era seu casamento. Tudo dele era seus bens. Faliu, suicidou-se. Allah subhanahu wa ta'ala deve ser o centro de todos nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa..." Diga, ó Muhammad, se os vossos pais, "Qul in kana aba'ukum", se os vossos pais, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum", os vossos filhos, "wa ikhwanukum", os vossos irmãos, "wa ashiratukum", vossos familiares, "wa amwalun iqtaraftumuha", e os bens que conquistais, os bens materiais, "wa tijara", o comércio, o negócio que vocês têm, "wa tijaratun takhshawna kasadaha", aquele negócio que vocês temem que ele sofra um prejuízo, "wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri". Se todas essas coisas, os bens, os jardins, os pomares, todas essas coisas mundanas for-lhes mais querido do que Allah subhanahu wa ta'ala, então aguardais até que Allah subhanahu wa ta'ala venha com seu decreto. Quer dizer, o que não há mais que se faça por si. Então aqui neste ayah, Allah subhanahu wa ta'ala deixa claro que o nosso centro deve ser Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que perca o que for a perder, ainda existe Allah subhanahu wa ta'ala, o meu Criador. Eu existo para Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "E eu não criei o ser humano e os jinns senão para a minha adoração". Esse que é o propósito da vida. Ninguém foi criado para ser mecânico, para ser comerciante, para ter uma conta no banco, não é, infinita, ou para ter um bom nome, ou para ter uma esposa mais bela, ou para ter um esposo. Esse não é o objetivo da vida. Sem tudo isso, a vida ainda continua valorosa. Sem tudo isso, você ainda é querido por Allah, você ainda tem a sua missão, o seu objetivo na vida, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para estabelecer equilíbrio na nossa vida mundana, é preciso que as pessoas encontrem um centro e o centro seja Allah. Para que cada uma dessas coisas pode sofrer deficiência, o indivíduo ainda consiga levantar e dizer: não, aquele que me deu pela primeira vez pode me dar outra. Aquele é Allah subhanahu wa ta'ala. Deu-me um emprego, perdi, vai me dar outro. Deu-me um negócio, perdi, vai me dar outro. Deu-me um esposo, perdi, ele vai me dar outro. Deu-me uma esposa, perdi, haverá outra. Seja aquilo que for, se o indivíduo tem um centro em Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem equilíbrio. Ele vai poder continuar vivendo normalmente, independentemente das circunstâncias que forem acontecer na vida. Mas se o seu centro estiver desajustado, prezados irmãos, esse indivíduo se torna débil. O homem já é débil. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. E o homem foi criado débil. O homem é fraco. E você só fica forte se apoiando Allah subhanahu wa ta'ala. Se você não se apoia em Allah subhanahu wa ta'ala, você cai a sua natureza de fraqueza. Você continua fraco. Será vítima de todas essas necessidades que existem. Será angustiado por todas essas preocupações que existem. O que será de mim? O que será da manhã? Este é um receio, não é? Que só ocupa ao indivíduo que não tem Allah subhanahu wa ta'ala em seu centro. Quem não tem Allah subhanahu wa ta'ala em seu centro, qualquer angústia pode se tornar uma angústia catastrófica para si. Qualquer preocupação. Amanhã vai acontecer isso. Você amanhã vai ao julgamento. Você amanhã vai a isto. Você amanhã tem uma entrevista. Você amanhã tem aquilo. Tudo isso. Toda a vida. Aliás, é por isso que as pessoas entram em depressão. Este tema, na verdade, eu preparei porque fui convidado para falar sobre depressão com jovens, e, no entanto, eram todos jovens, adolescentes,
e não mudei o tema. Não é a maneira de falar pela natureza das pessoas. Mas este tema eu tinha preparado mesmo em relação à depressão. Que a causa da depressão é a falta, sem descurar que a depressão é um problema de saúde. Está claro? Não vamos negar esse aspecto. Mas o que leva a pessoa, e o que está escrito, que faz com que as pessoas desenvolvam depressão, ficam muito deprimidas, é, em primeiro lugar, não tem Allah subhanahu wa ta'ala no seu centro, teme tudo. Tem muitas coisas que ele tem medo. Tem muitas coisas em volta dele que ele tem medo. Tem medo de perder emprego, e está sempre com aquilo que chamamos de huzn, angústia, medo excessivo, repetido, continuamente, ele continua assim sempre, por muito tempo. Isso lhe leva à depressão. Mas o primeiro aspecto que é crucial ali para que lhe leva a chegar a este ponto é a falta de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não estimou Allah subhanahu wa ta'ala suficientemente. Então as pessoas, quando não estimam Allah subhanahu wa ta'ala suficientemente, ele não sabe que Allah subhanahu wa ta'ala kafi. Allah é suficiente para ele, para os seus problemas. Allah é suficiente para os seus problemas. As pessoas falam, mas não têm a convicção nisso. É por isso que se assustam com todas as outras coisas. Temem todas as outras coisas. Porque eles não têm Allah subhanahu wa ta'ala, não estimam Allah o suficiente. Ma qadarullah haqqa qadri. Então eles não têm a dimensão de Allah subhanahu wa ta'ala real no seu íntimo. Então eles não sabem que Allah subhanahu wa ta'ala pode resolver todos os seus problemas, pode mudar todas as suas circunstâncias, pode mudar as circunstâncias boas por circunstâncias, aliás, circunstâncias más por circunstâncias boas. Então, prezados irmãos, o importante é que Allah subhanahu wa ta'ala seja o centro de todos nós. Não é? Allah diz no Corão: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati", diga, ó Muhammad, o meu salat, o meu sacrifício, a minha vida e a minha morte, lillahi rabbil alamin, são dedicadas a Allah. Não dedica isso a mais ninguém. Não dedica isso ao seu patronato. Não dedica a sua vida ao seu patronato. Não dedica a sua vida à sua esposa. Não dedica a sua vida ao seu esposo. Sua vida dedica a Allah. Wa mahyaya wa mamati, lillahi rabbil alamin. La sharika lah. Allah não tem parceiros nisso, nessa sua devoção com Ele. Ele não tem parceiro, la sharik. Ninguém deve competir com Allah subhanahu wa ta'ala na sua devoção com Ele. Ninguém. Então, isso traz o equilíbrio. Se nós colocarmos alguém a competir com Allah subhanahu wa ta'ala, ou mais do que Allah subhanahu wa ta'ala, aquele alguém pode desaparecer, aquele algo pode diminuir, e aí vamos pensar que a vida já não é mais valiosa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conversando com Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, um menino, Abdullah ibn Abbas é considerado jovens dos sahabas, estava na montada do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Ya ghulam, o rapaz, ihfazillah", teme Allah subhanahu wa ta'ala, retém Allah subhanahu wa ta'ala, é memorizar ou reter. Então retém a consciência de Allah subhanahu wa ta'ala, ihfazillah, yahfazuka, Ele irá te proteger. Ihfazillah, retém Allah subhanahu wa ta'ala, tajiduhu tujahaka, tu encontrarás Allah subhanahu wa ta'ala em frente de si a qualquer momento. فإذا سألت فاسأل الله, ao pedir, peça a Allah. وإذا استعنت فاستعن بالله, ao buscar auxílio, ajuda, busca de Allah subhanahu wa ta'ala. وأعلم, e saiba, ó ghulam, ó rapaz, أن الأمة, o ummah inteiro, se juntar para lhe prejudicar, eles não conseguirão lhe prejudicar a algo que Allah subhanahu wa ta'ala quer lhe beneficiar. E se o ummah inteiro quiser lhe prejudicar, ninguém conseguirá lhe prejudicar exceto naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer lhe beneficiar. Quer dizer, se Allah quer lhe dar um benefício, esse benefício vai lhe alcançar. Aquilo que lhe falhou, aquilo que lhe falhou, jamais o alcançaria. E aquilo que te falhou, não era para te atingir. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. As folhas secaram, a tinta secou, e as folhas foram elevadas. Quer dizer o quê? Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que aconteça, vai acontecer, inevitavelmente, não é? Então, prezados irmãos, a conversa que eu trazia aqui hoje era esta.
Coloquem Allah subhanahu wa ta'ala no centro de tudo. Tá? Agrade Allah subhanahu wa ta'ala através de todas as outras coisas que estão em volta de si. Através do seu trabalho, procura agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Através da sua esposa, procura agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Através do seu esposo, procura agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Através da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, procura agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai encontrar o equilíbrio, porque onde quer que você esteja, você está adstrito a um novo comando de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lhe orienta a fazer algo no trabalho, na família, na sociedade, em casa, com sua esposa, com os seus filhos. Quem lhe orienta e lhe comanda é Allah subhanahu wa ta'ala. Tá? Não é arbitrário. Não é você que tem que escolher como agir com sua família. Você está adstrito a um dever, a uma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala lhe impôs. E isso é o que traz equilíbrio. Se nós perdemos Allah subhanahu wa ta'ala do centro, todas as coisas vão nos assustar. Todas as coisas vão nos amedrontar. Quem não teme Allah subhanahu wa ta'ala, temerá todo o resto. Aquele que teme apenas Allah subhanahu wa ta'ala, ele comanda todo o resto. Então essa era a mensagem, era a conversa que eu trazia aqui para partilhar convosco, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala coloque no meu centro, Allah subhanahu wa ta'ala, assim. E no centro de cada um de nós. E nunca percamos Allah subhanahu wa ta'ala do nosso centro e colocarmos qualquer que for a coisa. Porque aquela coisa pode acabar, pode cair. Aí sim você vai ficar em depressão. Outros cometem suicídio. Outros cometem todo tipo de pecados. Roubam, assaltam, matam. Porque perderam o seu centro. Aquele que realmente era o seu centro era Allah. E esse é suficiente para todos os nossos problemas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.